placenta, as patologias perinatais, vamos dizer assim, relacionadas ao parto, tá? Inicialmente, vamos só dar uma revisada nos aspectos morfofuncionais da placenta. Eu acho que nós vimos isso no concepção, tá? Então, lá no concepção, a gente viu a placenta, os aspectos morfofuncionais. A gente viu, deu um enfoque maior em como a placenta surge, como que a placenta é formada, né? E esse que era o enfoque, tá? Então, vamos rever meio que rapidamente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir interrompendo, tá? Assim, sempre lembrar aquela velha coisa, a placenta é um órgão bastante complexo, né? Ele é um órgão transitório, ele vai ser um órgão que vai ser formado, vai se desenvolver, e depois ele é um órgão que começa a se degenerar. Ele tem um tempo de validade também, esse órgão. A placenta tem um tempo de validade. Então, quando chega no termo, essa placenta começa a se degenerar. Ela começa a sofrer apoptose, começa a sofrer pequenas áreas de infarto, de necrose. É exatamente até uma forma de induzir o próprio parto, né, o próprio nascimento, porque o feto lá no útero, com tudo na mão, né, como costumo falar entre aspas, comida, roupa lavada e passada, tudo certinho para ele não tem o estímulo de nascer. Agora, quando a placenta começa a degenerar, ela começa a ficar, a situação do feto começa a ficar levemente desconfortável, ao ponto dele querer nascer, dele querer fazer a indução do parto. Então, é um órgão que nasce, entre aspas, desenvolve e se degenera intraútero, tá? A placenta também é um órgão complexo porque ela tem tecidos, tanto tecidos originados pelo feto, então tecidos de origem fetal, como tecido de origem materna. Então, são dois tipos de tecido compondo o mesmo órgão. Outra coisa que é bastante complexa é que o trofoblasto, que é o tecido que vai formar as velocidades, ele tem uma capacidade de invasão muito grande. Ele vai invadindo, tá? Então, são aspectos importantes na placenta. A placenta é um órgão endócrino, certo? Lembrar sempre que ele não é só ele não é só difusão de nutrientes, ele é um órgão endócrino, ele produz substâncias, tá? Sempre lembrar também que você tem a fecundação, aí na fecundação vem a mórula vem descendo pela trompa, e quando chega no corpo uterino, esse já tem que estar na fase de blastocisto. Ele não pode chegar aqui na fase de mórula. A mórula ela não tem ainda os tecidos diferenciados, tá? Então, não pode. Ele tem que chegar aqui no corpo uterino já como blastocisto. E percebe que o blastocisto é uma mórula com uma cavidade interna, certo? Esse blastocisto se implanta, tá? Ele se implanta com esse polo para dentro e a cavidade para fora. Mas só que ele tem que se implantar inteirinho no endométrio. Não pode ficar para fora, tá? Aqui, esse desenho, ele está um pouquinho ruim, vamos dizer assim, porque
Isso aqui me parece que é miométrio. E aqui dá a impressão que o blastocisto infiltra dentro do miométrio. Não é verdade. Ele infiltra no endométrio. Ele se aloja no endométrio. Por isso mesmo que o endométrio tem que estar bem espesso. Né? Então, você tem a fase proliferativa, para o endométrio ficar bem espesso, para o blastocisto mergulhar no endométrio e ficar dentro do endométrio. Não pode ficar nem um pouco para fora, nem um pouco para dentro do miométrio. Ele tem que ficar dentro do endométrio. Essa foto aqui também é boa, mas ela tá mostrando assim, parece que ele ficou meio que para fora, tá? Não, ele entra inteirinho dentro do endométrio. E aí, essa parte aqui do blastocisto, que aí na fase de blastocisto você já tem o trofoblasto. Trofoblasto, você tem citotrofoblasto e sincício trofoblasto. Duas camadas. Citotrofoblasto são células mononucleares. Sincício trofoblasto são células multinucleadas, certo? Mas, superiormente, vamos dizer assim, você tem sincício e depois outra camada de cito. Quando o blastocisto infiltra, o sincício e o citotrofoblasto vão infiltrando dentro do endométrio e essa infiltração é em dedo de luva. Essa infiltração em dedo de luva que vai formar as vilosidades, certo? Então, primeiro entra o sincício trofoblasto. Primeiro entra o sincício trofoblasto, que é várias, aqui multinucleada, percebe que tem vários núcleozinhos as células? O sincício e o cito, que é mononucleado, o sincício vai logo atrás, logo por dentro, vamos dizer assim. Então, o dedo de luva entra o sincício e por dentro do sincício entra o citotrofoblasto. É o esboço da vilosidade, é o que a gente chama de vilosidade primária. Não tem condições ainda de fazer troca gasosa. Depois que entrou em dedo de luva o sincício e o cito, entra o mesoderma. Também ele entra por dentro do dedo de luva, certo? Então, nós vamos ter uma vilosidade secundária, porque esse dedo de luva, se eu cortar ele transversalmente, eu vou ver mais externamente sincício, no meio cito, mononucleado, e dentro um miolinho de mesoderma. Mesoderma nada mais é do que o tecido conjuntivo embrionário, tá? Depois que entrou sincício e cito e mesoderma, no meio do mesoderma vai se formar os capilares. Aí nós temos a vilosidade terciária. Aí essa vilosidade terciária que tem condições de fazer troca gasosa, porque aqui tem vasos fetais, capilares fetais, e aí vai ter a troca gasosa, certo? Então, essa é a formação da vilosidade. Quando a vilosidade vai infiltrando no endométrio, é o que eu falei, a vilosidade, o trofoblasto, ele é bastante invasor, infiltrativo, ele vai indo embora. Se eu não tiver nada para parar essa velocidade, olha, esse trofoblasto vai embora, ultrapassa o endométrio e vai embora. Então, eu tenho que ter alguma coisa aqui nesse endométrio que faça uma barreira para essas vilosidades. É a decídua. Quem que faz essa barreira? O estroma do endométrio.
Vocês lembram que lá na fase secretora, o estroma, ele se decidualiza, as células ficam com um citoplasma amplo, eosinofílico, formando a decídua. Então, enquanto o trofoblasto está infiltrando em dedo de luva, né, formando as vilosidades, o estroma do endométrio já vai fazendo a decídua, que vai ser a barreira, tá? Essa decídua vai ser uma barreira aonde as vilosidades vão se ancorar e vai, daqui não passa, certo? A decídua também tem uma função importante imunológica. Como a gente viu lá no mecanismo de agressão e defesa, existe toda uma troca de resposta imunológica, né? Para poder esconder, entre aspas, esse feto desse sistema imunológico da mãe, né? Então, quem faz essa troca de TH1 para TH2 e os anticorpos ficam aqui todos formando uma nuvem em volta, é a decídua. Então, a decídua é um tecido bastante importante. Então, na placenta, nós temos uma porção fetal, que está ligada ao feto, nós temos tecidos fetais, que são as vilosidades, e temos uma face materna, que está ligada à mãe. E essa face materna, que é a decídua. Até aqui foi. Então, me dê um retorno se vocês estão me ouvindo. Sim, Marcinho. Então, tá joia. Então, nós temos a barreira, que, na verdade, não é uma barreira, né? A gente, patologista, costuma falar uma peneira placentária, porque, na verdade, ela deixa passar quase que tudo, né? Então, essa barreira hematoplacentária, ela é constituída de sincício trofoblasto, citotrofoblasto, você vê que é um epitélio com duas camadas. Elas estão ligadas aqui por desmossomos, né? Nós temos uma lâmina basal do epitélio, nós temos uma lâmina basal do vaso capilar e nós temos a célula endotelial. É aquilo que eu falei, eu faria um pouquinho melhor, porque eu colocaria aqui, olha, entre as membranas basais de um e do outro, uma quantidade variável de mesoderma, tá? Mas isso tudo faz parte da barreira. Aí vocês lembram também que a vilosidade, essa vilosidade terciária, que já é constituída por sincício trofoblasto, citotrofoblasto, mesoderma e capilar, essa vilosidade terciária, ela ainda amadurece. Porque, inicialmente, no primeiro trimestre, o epitélio é contínuo, duas camadas contínuas, e os capilares estão muito centralizados. Estão longe do capilar, o capilar está longe do epitélio. Conforme no segundo trimestre, depois no terceiro trimestre, o que acontece? O epitélio vai ficando descontínuo e os capilares vão chegando bem próximos do epitélio, que é para juntar a membrana basal do endotélio com membrana basal do epitélio, que aí, quando junta as duas membranas com um epitélio bem descontínuo, eu tenho uma barreira hematoplacentária bem menor, um trajeto bem menor. Então, no terceiro trimestre, como eu vou precisar, o feto vai precisar de muito nutriente para poder atingir o peso adequado, eu vou ter que ter mais, né?
membranas vasculosinciciais, tá? Para poder ter melhor difusão de nutrientes, né? Porque agora eu vou precisar de nutrientes moléculas mais pesadas, né? Não vai ser só difusão de oxigênio e CO2. Vocês lembram disso, né? Alguém me dá um retorno. Alguém me dá um retorno. Isso. Então, nós temos a face fetal da placenta, ela é revestida pelo âmnion. Aqui, naturalmente, para eu enxergar essa face fetal, eu tenho que tirar as membranas, que formavam um saco aonde o feto estava, certo? Então, eu cortei aqui as membranas. Essa membrana fazia um saco gestacional e o feto estava dentro desse saco gestacional. Então, eu cortei as membranas para poder enxergar essa face fetal. Essa face fetal é revestida pelo âmnion, e o âmnion, a característica normal dele é ser sempre liso, brilhante e transparente. Então, ele é tão transparente, olha, que a gente vê todos os vasos que estão embaixo dele, ó. Tá? A inserção do cordão pode ser central ou pode ser paracentral, tá? E essa é a característica sempre, liso, brilhante e transparente. As membranas do saco gestacional, quando a gente coloca a mão aqui por dentro do saco gestacional, a gente tem que enxergar os dedos, porque ela tem que ser transparente, tá? A face materna já tem esse aspecto, né? Esponjoso, vermelho vinhoso, isso aqui são os cotilédones, tudo isso aqui eu não estou enxergando, mas tudo isso aqui é revestido por decídua, tá? A gente não vê macroscopicamente a decídua, só na microscopia, tá? Mas tudo isso aqui está revestido pela decídua. Aí nós temos uma areazinha branca aqui tem umas areazinhas brancas, né? Essas areazinhas brancas são pequenas calcificações, pequenas áreas de infarto. Isso me indica o quê? Que essa placenta estava degenerando. Então, está a termo essa placenta. Essa quantidade de calcificação e de pequenos infartos, como esse aqui, tá? É normal para a gestação a termo, porque a gente viu que a placenta degenera intraútero, começa a se degenerar intraútero, tá? Vimos? Isso aqui a gente tinha visto lá em concepção, certo? Alguma dúvida até aqui? Agora não. Professora, Fala. eu fiquei com uma dúvida na questão da decídua. A decídua, ela vai ser como se fosse uma membrana também? É como se fosse uma membrana. Então ela vai pegar toda a face materna, né? Toda a face materna. Inclusive, peraí, vou voltar aqui só um instantinho. Porque essa decídua, ela é feita pelo estroma do endométrio, não é? Então, todo o endométrio, ele sofre essa decidualização. Então, quer ver, cadê? Será que... Cadê um que estava mostrando Aqui. Eu precisava ter um outro slide. Então, aqui tem o útero, certo? Aqui é uma parede, aqui seria a cavidade, aí você tem a parede do outro lado, não tem? Porque isso aqui é uma cavidade. Não é só aqui que forma a decídua. Em todo o endométrio, do outro lado da cavidade, também vai formando decídua, certo? Aí, esse feto vai crescendo, 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 a decídua desse lado junta com a decídua deste lado, tá?
Então, em todo o endométrio vai fazendo essa decídua, mas ela funciona como uma barreira mesmo, como uma membrana. Aqui, ó, como uma membrana. A decídua é esse cor de rosinha aqui, olha. Isso aqui já é miométrio, tá? Você tem os vasos, tá? Sanguíneos, e a decídua é isso aqui. Ela é uma membrana, tá? Na macroscopia, a gente não vai enxergar, tá? Não vai enxergar essa membrana. Como também a gente não enxerga o âmnion, né? Ele é tão transparente que a gente não enxerga. A gente está enxergando o que está embaixo do âmnion. E aqui a gente está enxergando o que está debaixo da descida, que são as vilosidades propriamente ditas, tá? Entendi. Deu para entender? Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Naquela parte que você falou do epitélio, que vai ficando descontínuo e os vasos estão indo para a borda no segundo, terceiro trimestre, você falou que junta as duas membranas, é a membrana placentária, e qual que é o nome da outra membrana, onde está o cítio e o sincício? Então, a gente tem aqui, ó, sincício, cito, membrana basal do epitélio. Todo epitélio tem que ter uma membrana basal, certo? Então, tem a membrana basal do epitélio trofoblástico. Aqui você tem quantidades variáveis de mesoderma, depois você tem o capilar. O capilar não tem o endotélio que reveste o capilar? Se ele tem um epitélio que reveste, tem que ter uma membrana também. No começo, a vilosidade, os capilares estão centralizados no meio do mesoderma. Então, a membrana basal do epitélio está longe da membrana basal do endotélio. Certo? Se está longe, essa membrana está longe dessa outra membrana, esse percurso aqui é muito grande. Para passar oxigênio, gás carbônico, tudo bem, por difusão. Mas para passar moléculas de alto peso molecular, já está meio longo esse trajeto. Então, o que a gente faz? A gente leva os capilares para a periferia, aí encosta membrana basal do endotélio com membrana basal do epitélio. Encosta. E o epitélio também fica bem descontínuo, tá? Você vê que aqui ele tem dupla camada bem... dupla camada bem claramente duas camadas. Aqui você já não vê as duas camadas tão claramente. Por quê? Porque ele vai ficando descontínuo. Essa área aqui, que o epitélio está grudado o capilar está grudado junto com o epitélio, e o epitélio está descontínuo, a gente chama de membrana vasculo-sincicial. Vasculo-sincicial. É o menor trajeto da barreira, certo? É onde a barreira está menorzinha, tá? Isso você vai fazendo no segundo trimestre, e depois no terceiro trimestre você tem que ter bastante membrana vasculo-sincicial, para você poder nutrir esse feto adequadamente. Deu para entender? Deu sim, prof. Obrigada. Professora? Fala. Oi. Mas então isso daí que seria quando estivesse no segundo, terceiro trimestre, ia ter movimentação de capilar para a periferia e a adesão de uma membrana epitelial com endotelial para ter essa membrana. Isso, exatamente. E isso vai acontecendo paulatinamente, né? No primeiro trimestre, essa velocidade é bem assim, olha. Ui! Não sei o que eu fiz. No primeiro trimestre, a vilosidade tem os vasos bem centralizados e dupla camada de epitélio, sincício e cito. Tá? Quando chega no segundo trimestre, aos poucos, eu vou levando capilares para a periferia e vou achatando
o epitélio vai ficando descontínuo. No terceiro trimestre, eu tenho muitos vasos na periferia com encontro das duas membranas basais, do epitélio e do endotélio, e o epitélio vai ficando descontínuo. Eu tenho maior número de membranas vasculosinciciais, certo? Entendi, obrigado, professora. É membrana vasculosincicial? É, vásculo de vaso, sincicial de sincício, porque está juntando os dois estão muito próximos, o vaso do sincício. Obrigado. Até aqui foi. Agora a gente vai ver patologias, tá? Patologias. Sempre lembrando que nós temos o complexo feto, mãe, placenta. Na verdade, eu devia ter colocado feto, placenta, mãe, né? Fiz errado aqui. Então, a placenta, ele é um órgão que a patologia é complexa, porque nós temos patologias que são patologias da placenta. Nós temos alterações patológicas na placenta, que são repercussões de doenças da mãe. E nós temos alterações patológicas na placenta, que são repercussões de algum problema no feto. Percebe? Então, eu tenho doenças da placenta. Eu tenho doenças da mãe que vão alterar microscopicamente ou macroscopicamente a placenta. E temos doenças no feto que também vão alterar o aspecto morfológico da placenta. Então, a gente tem que tomar e saber dividir muito bem isso, tá? Bom, 90% dos casos ocorre independente, né, sem intercorrências. Porém, 10% dos partos, se você for ver o número de partos que a gente tem, parece, são muitos partos, tá? Que podem ter algum tipo de intercorrência, tá? Então, placenta fetal, face fetal, né? A placenta, ela tem esse formato discoide, né? E essa face fetal, inserção do cordão umbilical paracentral, né? E a face materna, com os cotilédones, tá? Que são as velocidades, áreas de calcificação e pequenas áreas de infarto. Quando eu digo áreas de calcificação e pequenas áreas de infarto, eu costumo referir isso como alterações degenerativas compatíveis com o termo. Ou seja, para uma placenta de um parto normal e de um parto a termo, essas pequenas áreas de calcificação e de infarto estão dentro do previsto, estão compatíveis com o termo, não são anormais. Nós temos alterações na implantação da placenta, tá? Você vê aqui que o blastocisto se implantou tem várias possibilidades de localização, de implantação do blastocisto e, consequentemente, da placenta, de formar a placenta. Essas aqui estão boas, né? Ó, essa aqui no fundo, inclusive teve um ano que uma turma trouxe para mim, que no livro, não sei que livro de ginecologia, trazia essa implantação fúngica como a melhor. Eu, sinceramente, vou ter que discordar, porque essa placenta aqui, quando chega ao termo, ela vai estar pesando uns 400 gramas, até 500 gramas. Mais um feto aqui de 2,5 ou 3.000 gramas, né?
Essa implantação aqui é muito fácil, pelo peso e pela gravidade, da placenta se descolar. Olha aqui, ó. Se a placenta se descolar, essa área aqui não vai funcionar. Certo? Então, não traz é uma implantação ruim, tá? Não sei em que livro eles leram, mas essa implantação é uma implantação ruim, tá? Porque o peso da placenta pode facilitar o descolamento dela. Essa implantação aqui é muito ruim, né? Imagina, o feto está aqui, essa implantação aqui a gente chama de placenta prévia, tá? Essa implantação aqui inviabiliza o parto normal, certo? Inviabiliza o parto normal. Não tem condições de fazer parto normal com essa placenta fechando este ósteo, tá? Então, isso aqui, essa implantação, a gente chama de placenta prévia. A placenta prévia, ela pode ser total, ela pode estar obstruindo totalmente o canal, ou ela pode ser parcial, tá? Mas, de qualquer forma, ela vai inviabilizar o parto normal. Não dá para nascer de parto normal aqui, certo? Então, placenta prévia é essa implantação da placenta que faz a obstrução do canal da via de parto. Isso se chama placenta prévia. Nós temos um problema de implantação de placenta, que é o famoso descolamento prematuro da placenta. Ela descola do endométrio, ela desprega do endométrio. Quando essa área dessa placenta desprega do endométrio, imediatamente você tem uma hemorragia, certo? Imediatamente você tem uma hemorragia. Essa hemorragia, por exemplo, se esse descolamento for numa área central, às vezes a própria placenta faz o tamponamento desse sangramento. E aí, esse sangramento para e não aparece para a mãe, essa mãe não extravasa esse sangramento via uterina, esse sangramento fica tamponado. Qual que é a consequência disso? Essa área que deslocou, que descolou, ela não vai funcionar. Então, eu posso ter como consequência uma insuficiência placentária, uma insuficiência da função da placenta. E esse feto pode cursar com baixo peso, porque ele não vai ter tantos nutrientes assim, porque uma área da placenta não está funcionando, certo? Descolamentos prematuros de placenta, conforme a extensão, podem induzir ao parto prematuro. Por quê? Nossa, começou a ficar muito desconfortável essa situação desse feto aqui. Não está chegando nem oxigênio, nem nutriente suficiente para ele. Ele vai tentar sair. Ele vai tentar outro local. Então, descolamentos prematuros de placenta, eles podem cursar sem sangramento. Por quê? Porque tampona, a própria placenta tampona o sangramento, e aí essa criança vai cursar com baixo peso, ou pode ser causa de parto prematuro. Nós temos um outro descolamento prematuro de placenta, que aí a placenta não consegue tamponar e essa paciente começa a apresentar sangramento via vaginal. Aí a clínica vai depender muito, né? O
o obstetra vai ter que analisar muito bem a quantidade de sangramento, se essa paciente vai ficar em repouso, se ele vai conseguir coibir esse sangramento. Às vezes não consegue, às vezes o sangramento é tão grande que a criança faz um parto prematuro, mas às vezes consegue, com repouso, tudo, ele consegue coibir esse sangramento e levar a gestação mais adiante. Então, nós temos aqui um útero, tá? Um útero. Aqui é o colo do útero. E aqui você tem uma placenta obstruindo totalmente o orifício. Então, nós temos uma placenta prévia. O feto estava aqui, tá? Isso aqui é um hematoma retroplacentário. Isso aqui é a representação macroscópica de um descolamento de placenta. Oi. Explica a última imagem para mim, fazendo favor. Oi? Explica a última imagem para mim, fazendo favor. Essa aqui? Não, anterior. Essa aqui? Isso. Não, a próxima. Essa. Isso. Então, ó, isso aqui é o útero, ele foi cortado longitudinalmente, tá? O bebê estava aqui, o feto estava aqui, olha. Ó, o cordão umbilical, tá? Face fetal, isso aqui tudo é a placenta que está obstruindo totalmente o canal do parto, ó. Isso aqui é o colo uterino, percebe? Olha como a placenta está tampando, obstruindo o canal. Como que o feto que estava aqui ia poder passar, passar pela placenta para poder nascer de parto normal? Não tem condições. Então, a placenta prévia, ela inviabiliza o parto normal, é uma indicação de cesárea, certo? É lógico que dá para ver pelo ultrassom, e mesmo um bom obstetra, pelo toque, ele vai sentir a consistência aqui dessa placenta e vai perceber que existe uma placenta prévia. E aí ele vai indicar a cesárea. Tá? Ô, prof. Entendeu? Ok? Mas do descolamento, tem alguma coisa que faz, tipo, começar esse descolamento? Ó, isso aqui não é tudo que a senhora falou. Não, nos assuntos que a senhora explicou antes. Isso aqui é a representação macroscópica disso aqui, olha, tá? É um descolamento grande, olha, quase que na sua extensão ela tá descolada. Isso aqui é um hematoma, isso aqui é sangue puro, tá? Sangue puro não, sangue coagulado, tá? O que leva ao descolamento prematuro de placenta, eu não tenho assim, não sei te dizer quais as causas do descolamento. Assim, exercício físico, trauma, alguma batida, pode levar, mas existem muitos casos de descolamento, a maioria, né, dos casos de descolamento prematuro de placenta que a gente vê é natural, como que a gente fala? Espontâneo, tá? Pode estar relacionado com algum trauma? Pode, mas a maioria é espontânea, ele descola espontaneamente. Pode ter relação com a implantação? Pode ter relação com a implantação também, mas ele pode ser totalmente espontâneo, tá? Entendi, obrigada. Ô, Marcinha. Fala. O descolamento de placenta é uma das causas de aborto espontâneo? É uma das causas de aborto espontâneo. Se você tem um descolamento de placenta no primeiro trimestre, vai ser considerado aborto espontâneo. Se for no segundo e terceiro trimestre, ele pode levar ao aborto, né? Ou pode levar ao parto prematuro e a criança sobreviver.
Aí vai depender da época que aconteceu, certo? Se Certo, o obrigado. descolamento acontecer lá no segundo trimestre, provavelmente vai ser aborto, né? Mas se ele for grande, se o descolamento for extenso, se for um descolamento extenso no terceiro trimestre, pode ser que seja parto prematuro. Ele pode nascer vivo. Ou você pode ter descolamentos de placenta razoavelmente pequenos, que não vão induzir nem ao aborto, nem ao parto prematuro, mas podem induzir ao baixo peso da criança. A criança fica com baixo peso, tá? Então, você pode ter vários tipos de evolução. Vai depender da extensão do descolamento e vai depender da época gestacional que isso acontecer. Certo? Até aqui foi? Certo, assim, obrigado. Aqui um outro, olha, esse outro aqui, quase que... Você tá vendo a face materna, tá? Esse cordão umbilical tá por baixo, tá? E olha o tamanho do hematoma, né? Sangue vermelho, vivo. Agora, nós temos uma outra patologia da placenta que a gente chama de acretismo. Vocês lembram que eu falei que o trofoblasto é extremamente infiltrativo, infiltra muito, e que a decídua é que faz a barreira, certo? Pode acontecer dessa decídua não fazer a barreira adequadamente. E aí, esta vilosidade, esse trofoblasto que está formando a vilosidade, ele vai infiltrando. Ele pode infiltrar miométrio bem num terço, pode infiltrar quase que totalmente o miométrio, ou pode até ultrapassar o miométrio. Chegar até no peritônio, tá? Então, isso a gente chama de acretismo. Quando a vilosidade infiltra no miométrio, o que acontece? A gente não vai conseguir fazer a dequitação, eu acho que é dequitação o nome correto, dessa placenta depois do parto. Durante a gestação, não vai ter problema nenhum, tá? Esse feto vai se desenvolver normalmente, tudo normal. Pode ter parto normal, tudo certinho. Só que depois que a criança nasceu, eu preciso retirar essa placenta. E se ela tiver infiltrada no miométrio, eu não vou conseguir tirar totalmente a placenta. A vilosidade vai continuar no meio do tecido muscular. E qual que é a consequência disso? Porque quando a gente retira totalmente a placenta, o que acontece? Imediatamente, quase que imediatamente, o útero vai involuir. Ele vai diminuir, contrair, e assim ele vai fechando os vasos e vai tamponando o sangramento. Você tem alguma quantidade de sangramento depois do parto? Sim, tem, mas não é um sangramento profuso. Por quê? Porque a própria involução do útero vai contrair as artérias e isso vai tamponar o sangramento. Quando você tem o acretismo, você tira uma parte da placenta e a outra parte fica aqui no miométrio. Você não consegue retirar a placenta inteira. E aí, o que acontece? Não vem, o sistema não vai ter a informação que foi retirada a placenta, não vai fazer o reflexo da contração do útero. E aí, essa paciente vai ter uma hemorragia profusa. Certo? Uma hemorragia muito intensa. É uma hemorragia intensa se o médico não tiver prestando atenção, essa paciente pode chocar e ir a óbito, tá? Porque é uma hemorragia profusa e que não tem controle, você não consegue controlar, tá?
A indicação aqui, infelizmente, é esterectomia. Você tem que retirar o útero, porque senão essa paciente não vai parar de sangrar, tá? Para você ver a importância da decídua, para você ver a importância do estroma do endométrio, tá? Ele não vai fazer, se ele não fizer a barreira aqui para a velocidade vai infiltrando afora, ela vai indo embora, ela vai até onde der. Ela entra pelo miométrio afora e às vezes até ultrapassa. Então, nós temos os nomes, né? Placenta creta, increta, percreta. Vamos resumir de uma forma, conforme a extensão, mas vamos resumir de uma forma: acretismo placentário. Certo? É uma situação bastante trágica, e se o médico não está fazendo a observação da paciente, ela pode sangrar rapidamente e ir a óbito. Pode falar. Tem algum exame no pré-natal que dá para ver esse tipo de acretismo? Olha, o ultrassom está cada vez mais... o ultrassom está cada vez mais especializado e cada vez mais específico, né? Pelo ultrassom, daria para ver, tá? Mas o nosso problema é que tem pacientes que não fazem ultrassom durante a gestação. Não sei. Oi, fala. Você tem um paciente que faz acretismo, geralmente é paciente que tem cesárea anterior. Então, o paciente que tem cesárea anterior, no pré-natal, ela vai ter que fazer ultrassom. Se ele tiver em região de sítio, na região de inserção anterior, que foi feita a incisão anterior, você tem que fazer o Doppler, porque no Doppler normalmente tem fluxo, mas o exame padrão ouro é a tomografia. E aí... Você tem que programar. Ela tem um problema. Geralmente, com o Doppler, você já tem um diagnóstico bom. Inclusive, tem que fazer uma abordagem diferente, o útero aberto por outro lugar. É tudo feito diferente. Esse ano teve uma no regional lá, que foi feito... Você abre o útero, tira a criança, e aí você fecha o útero e depois faz a esterectomia. Já não Agora, a gente tem a gente tem todos os protocolos, né, para ultrassom, tudo mais. Mas, infelizmente, a gente tem que lembrar que na nossa população ainda existem mulheres que não fazem pré-natal, ainda existem mulheres que não... Fala, Gabi? É, Camila. Camila. Toda paciente com acretismo, então, vai ter que fazer uma esterectomia? O Ivan está aqui, ele pode dizer, na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, não tem outra solução. Dificilmente essa paciente não vai ganhar uma esterectomia. Tem uma altíssima taxa de mortalidade materna. Eu já tive casos que a gente descobriu durante a cesárea, e foram cesáreas que duraram 4 horas, o paciente fez CIVD, sangrou. Não lembro de nenhuma vez de realmente ter um diagnóstico de acretismo, principalmente as increta e percreta, em que não virou, no mínimo, esterectomia. Às vezes tem que fazer até restrição de sigmoide, de cólon e de bexiga junto, não é só o útero que vai junto, não. Porque como eu falei, esse trofoblasto aqui, ele vai embora. Se ele ultrapassar o miométrio, chegar na serose, ele vai pegar as estruturas que estão aqui perto dele. Vai embora. Então, é uma situação bastante trágica. Professor, fala. O senhor falou que tem mais chance quando a mulher já tem uma cesárea, né? Mas daí como que você identifica a paciente que você vai pedir tomo? Você vai pela posição da placenta no ultrassom. Entendi. Se tiver uma placenta no fundo do útero, você não precisa pedir, porque ela não vai estar ali na região, porque é a cicatriz anterior ali que vai favorecer um acretismo. Mas pode ter caso de acretismo sem cesárea anterior. Pode. Um dos fatores de risco seria, mas
Não é só em quem tem cesárea anterior, pode ser na primeira gestação. Eu já vi caso de primeira gestação. Eu já vi também paciente nulípara, primigesta, no parto normal, no neonato patológico veio acretismo. Eu já vi em primigesta, então é bem complicadinho, tá? Obrigada. Eu sempre conto, assim, só para... nos tempos que se fazia novela, né? Qualidade, teve uma novela muito famosa, que a história era justamente isso. O casal, ele contratou uma menina para fazer a barriga de aluguel, né? Então, fizeram todo o procedimento, tudo. Só que quando chegou na hora do parto, teve uma complicação desse tipo de acretismo e ela teve que se submeter à esterectomia. E aí a adolescente não queria mais devolver o filho, né? Porque aí ela não ia poder mais ter filhos, né? Então, assim, é uma situação bastante trágica, tá? E o paciente tem que estar, o médico tem que estar muito atento, tá? Ao pós-parto, né? Não é assim, teve a cesárea ou teve o parto normal e vai ficar, tem que ter observação, né? Para você poder pegar essas situações, tá? Nós temos uma outra situação semelhante, que é da hemorragia pós-parto. Mas nessa situação chamada de útero de Cuvellar, na verdade a placenta está bem implantada, você conseguiu retirar toda a placenta, não tem restos placentários, mas por algum motivo, que eu não sei direito qual o motivo, qual o mecanismo, mas esse útero ele não consegue evoluir, tá? Ele não consegue contrair, e aí a paciente tem hemorragia profusa, e se também não for retirado esse útero, a paciente pode entrar em choque. Então, a consequência seria a mesma, seria a hemorragia profusa pós-parto com necessidade de esterectomia, mas o mecanismo é diferente. No caso do útero de Cuvellar, ele não consegue fazer o reflexo, o mecanismo reflexo de contração do útero e involução, tá? Já vi vários casos também. Nós temos implantação ectópica, né? Essa é bastante conhecida de vocês, a famosa gestação ectópica ou prenhez ectópica, né? Ou seja, ele não implanta na cavidade uterina. O blastocisto ele se implanta ou na trompa, geralmente é na trompa, tá? Tem relatos de ovariana, tem relatos na região cervical, mas normalmente a frequência maior é na trompa. Tá? Essa situação dessa prenhez ectópica, dessa gestação, dessa implantação ectópica, é fácil de você imaginar que ele não consegue fazer o crescimento, essa trompa vai romper em algum momento, né? Não tem como, tá? E a prenhez ectópica, ela tem que tomar muito cuidado em pronto-socorro, né? Porque é uma situação de emergência, se ela romper, né? Se essa trompa romper, é uma situação de emergência, você vai ter lá todo o quadro de dor, de choque hipovolêmico, tá? Então, tem que ser uma coisa bem rápida. Lógico que o ultrassom, se você fizer o diagnóstico pelo ultrassom, precocemente, você vai fazer, não vai ser uma cirurgia de urgência, tá? Mas
Em grandes casos, a mulher nem está pensando, lembrando ainda que ela está grávida, ela nem se conscientizou que ela está grávida e já rompe a trompa. Existem casos relatados, né, de gravidez tubária não rompida, tem vários casos, mas o que acontece na maioria das vezes é o rompimento mesmo dessa trompa, tá? Aqui você está vendo, isso aqui é uma trompa, um segmento de trompa, tá? Que foi aberto. Aqui você está vendo a placenta, e olha que interessante, um embriãozinho de um lado, outro embriãozinho de outro lado. Ia ser gemelar, tá? E aqui o material da trompa, tá? Aqui também, você vê a trompa dilatada, tem aqui o sangue. Isso aqui é só um cordão, um resquício de um cordãozinho umbilical, tá? E na microscopia, não tem muita dúvida, né? Você vai ver a trompa, isso aqui é a mucosa da trompa, e de repente, lá dentro da trompa, você enxerga vilosidades placentárias, né? Então, o diagnóstico não é difícil. Até aqui foi? Alguém me deu um retorno? Marcinha. Sim, Marcinha. Tá. Então, a gente viu problemas de implantação de placenta que vão levar a hemorragia perinatal, né? Vamos dizer assim, perinatal, tá? Nós temos alterações de cordão umbilical que vai levar à hipóxia fetal, tá? Torções, tá? É quando ele está todo torcidinho. Falsos nós. Aqui, falso nó é o seguinte, não sei se vocês estão vendo pela câmera, mas você tem o cordão, tá? Aí ele faz um redemoinho vascular aqui, forma como se fosse uma proliferação de vasos, um redemoinho de vasos, depois ele continua. Então, nesse local do falso nó, se for poucos, um ou outro falso nó, não vai ter muito problema. Mas se tiver vários falsos nós, você vai ter várias áreas de trombose dentro da veia umbilical, dentro da artéria umbilical, porque os vasos estão fazendo um redemoinho, assim, certo? Então, isso pode levar à hipóxia fetal e uma situação de baixo peso. Sempre lembrando, né, que eu falei no módulo lá de concepção, o feto reage de duas formas. Se a agressão é crônica, ele faz baixo peso. Se a agressão é aguda, ele vai fazer edema, tá? Então, falsos nós em grande quantidade no cordão, pode... Nós temos o nó verdadeiro, tá? O nó verdadeiro. Até aqui foi? Tem uma coisa que eu não falei, que eu tinha que ter falado. Que eu tinha que ter colocado uma foto, desculpe. Oi? Fala. Na agressão aguda causa edema no feto, que a senhora disse? O feto, ele responde geralmente de duas formas. Ou ele vai fazer baixo peso, ou ele vai fazer edema, que a gente chama de hidropsia fetal. Ele fica todo edemaciado. Isso é uma forma dele reagir. Geralmente, por exemplo, se você tem hipóxia crônica, infecção crônica, esse feto vai reagir com baixo peso. Ele vai nascer com baixo peso. E, geralmente, a hidropsia pode ser infecções agudas e eritroblastose. Você tem várias causas de hidropsia, que é o edema do feto, tá?
Ele reage dessas duas formas. Ele não tem um sistema imunológico que consiga fazer, por exemplo, uma resposta inflamatória igual a do adulto, tá? Então, ele reage dessas duas formas. Tem uma outra situação aqui, que eu não sei por que eu não coloquei foto lá, mas eu devia ter colocado, que é o que a gente chama de inserção velamentosa do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele deve estar inserido ou na região central ou paracentral. Às vezes, ele está meio periférico. E, às vezes, o cordão está inserido aqui na borda, na bordinha mesmo. A gente chama de inserção velamentosa. Essa inserção velamentosa, que é na borda da placenta, ela fica muito sujeita a dobramentos, conforme o feto vai se movimentando, certo? Ele vai dobrando o cordão, porque ele fica aqui na borda. Então, isso também leva a crises de hipóxias frequentes, o que leva ao baixo peso, tá? Inserção velamentosa do cordão umbilical, bem na bordinha aqui, tá? Até aqui foi? Marcinha, e quando é o nó verdadeiro, leva uma hipóxia que pode levar a um aborto ou parto prematuro? Aí vai depender da fase da gestação, né? Da fase da gestação. Entendi. Assim, teoricamente, o que pode levar a aborto pode levar a parto prematuro, são as mesmas causas. Tudo vai depender da época da gestação e da intensidade do agente, né? E da intensidade. Às vezes, a intensidade, a hipóxia é muito acentuada, pode levar a um aborto, ou pode levar ao que a gente chama de natimorto, que é o óbito intraútero, né? Você tem 3 situações aqui, vamos dizer, 3 tipos de evolução, vamos dizer assim, que uma gestação pode ter. Você pode ter um aborto, uma síndrome de abortamento, o feto vai a óbito e é eliminado. Você tem o que a gente chama de natimorto, que ele morre, ele tem um óbito intraútero, já numa época que ele poderia sobreviver, né? Mas permanece, né? E você tem o parto prematuro, tá? Síndrome de abortamento e natimorto é a mesma coisa, é o óbito intraútero. Aborto, a gente considera antes da viabilidade fetal. Se ele tem um óbito intraútero antes da viabilidade fetal, a gente chama de síndrome de abortamento. Se ele tem um óbito intraútero após uma idade gestacional na qual ele tem a viabilidade fetal, aí a gente chama de natimorto, tá? Geralmente, não sei se é 15 a 20 semanas, 28 semanas o marco. O 22ª Ivan deve semana, saber. Marcinha. Oi? Quantas semanas? 22ª semana. Eu acho que é 22ª ou 500 gramas, né? Ou 500 gramas. Ou 500 gramas. E eu não ia entrar nesse assunto, mas já que entramos, é bom lembrar, tá? A gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico diferencial, tá? Síndrome de abortamento ou natimorto. Muito por questões legais, tá? Muito por questões legais. Natimorto, ele precisa de um atestado de óbito, ele precisa ser sepultado, tá? Então, por isso que você tem que fazer bem o diagnóstico. E síndrome de abortamento, teoricamente,
não precisa ser sepultado, não precisa de um atestado de óbito. Mas na minha experiência de 30 anos de patologia, fazendo muita necrópsia, essas coisas, o que a gente percebe é que a mãe ou a família, ele quer fazer o sepultamento, independente se é abortamento ou não. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de lidar com essa situação. Não vai mandando para patologia, assim, o material, sem antes conversar bem com a família, porque a família vai querer sepultar. Então, tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico diferencial entre síndrome de abortamento e natimorto. Nós temos a gemelaridade, tá? A gemelaridade, a gente tem os gêmeos monozigóticos e os dizigóticos, certo? Os dizigóticos não tem problema nenhum, porque é um espermatozoide, um óvulo, cada um tem a sua placenta, podem até implantar próximo um do outro, mas cada um tem a sua placenta, então não existe muita preocupação com gêmeos dizigóticos. Gêmeos monozigóticos, dependendo da época que porque eles começaram como um, de repente eles se dividiram e formaram dois. Aí, dependendo da época, a gente pode ter 2 placentas numa só, ótimo, tá? É 8% de todos os casos, mas é tranquilo, porque cada um está dentro do seu âmnion, dentro do seu córion, tá? O problema é aqui, olha, quando você faz uma placenta só para os 2, sem córion, tá? A gente chama de monoamniônica e monocoriônica. Essa é uma situação drástica. Por quê? Porque a interação entre esses 2 fetos vai ser muito grande. Então, o óbito intraútero é muito frequente. Certo? Porque esses 2 vão estar, não tem nada que separe um do outro. Certo? Essa outra placenta aqui, a gente chama de diamniótica monocoriônica. Ela tem um córion só, mas ela formou um âmnion. Então, eles estão minimamente separados, tá? Essa situação aqui não é tão trágica quanto essa, que tem uma placenta só, mas ela tem muitos problemas que a gente chama de síndrome feto-fetal. Vocês já ouviram falar, às vezes, que um feto progride e o outro não, que um feto, entre aspas, rouba a nutrição do outro, então um nasce grande, outro nasce pequeno. São nessas situações aqui de interação entre esses 2 fetos, tá? Então, é perigosa, tá? Essa aqui não é perigosa, né? Porque tem basicamente 2 placentas juntas. Essas aqui também não tem nenhum perigo, tá? A mais perigosa é essa, que é uma placenta só, uma cavidade só para 2 fetos. E aqui, essa outra que é 2 cavidades, mas que a separação é muito mínima, é uma membrana muito fina que está separando esses 2, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê 2 cordões, tá? E uma membrana entre esses cordões, tá? Então, ele tinha 2 cavidades e uma membrana, tá? Aqui, olha, uma cavidade, 2 cordões e nenhuma membrana entre esses cordões. Percebe a diferença? Então, percebe que a interação entre esses 2 é muito grande, né? Aqui, por exemplo, a gente vê, os 2 foram a óbito, né? Mas
Esse aqui, olha, o feto B, ele sobreviveu 15 semanas. Esse outro aqui sobreviveu só 8 semanas. Tá? No final, então, essa que é a síndrome feto-fetal. Existe essa interação entre os dois fetos, e um pode ser beneficiado e o outro não, tá? É um problema sério na gemelaridade, tá? Aqui é mais como que são formadas, tá? Até que foi? Marcinha, daí pode ser naquela síndrome que a senhora acabou de falar, feto fetal, há uma nessa aí. Há uma competição e esse feto A, por exemplo, pode ser reabsorvido como desprezado ou ficar ali a gestação inteira? E se ele ficar ali a gestação inteira, pode causar um processo inflamatório ou alguma complicação? Não creio. Esse aqui não sobreviveu 15 semanas, mas pode acontecer de um feto sobreviver e o outro não. Tá? Isso pode acontecer. Mas esse que não sobreviveu, não sinto que, não sei te dizer se ele causaria tanto problema para o outro. Eu acho que não. Acho que ele vai ficar aqui meio que mumificadinho. Tá? Então, você pode encontrar gestações que nasce um feto, uma criança, e você encontra o outro mumificado, pequenininho. Isso pode acontecer. Nesse caso aqui, não sobreviveu nenhum dos dois, tá? Mas pode sobreviver, sim. Tá? Tá bom, obrigado. Mais alguma perguntinha até aqui? Professora, então nesse caso de gemilaridade, quando é só uma placenta, a intercorrência que pode ter é essa síndrome feto-fetal, tanto se for diamniótica ou monoamniótica. Tendo uma placenta, pode acontecer isso. No caso de mono, as sequelas são mais graves, né? Você pode ter... É muito mais fácil os dois irem a óbito, né? Nessa aqui, que é diamniótica e monocoriônica, as sequelas são menores, vamos dizer assim, menos graves do que nessa. Mas também tem. Muito frequente, tá? Obrigado, professor. Mais alguma coisinha? Então, aqui você vê que tem os dois cordões, um do lado do outro, bem dizer, né? Ó. E nenhuma membrana. Então, os dois estavam numa mesma cavidade. Isso aí pode levar até a destruição, tá? Porque o âmnion, ele não pode... o feto não pode encostar no âmnion, sabe? Agora, nós temos uma patologia da placenta mesmo, tá? Não é implantação, é uma patologia da placenta. A gente chama de degeneração molar, e que pode ser conhecida como mola. Mola, né? Bem conhecido como mola. Degeneração molar, o que acontece? As vilosidades, elas ficam dilatadas, cheias de líquido, e o aspecto macroscópico é realmente esse aqui. A gente chama de aspecto de cacho de uva. Então, ela fica cheia de cistozinhos, de cavidades, de bolinhas, entre aspas, cheias de líquido, tá? Isso é degeneração molar. Você pode ter toda a placenta comprometida por essa degeneração molar. Olha como formam as bolinhas, tá? Cheias de líquido dentro. Ou você pode ter parcial, uma parte da placenta estar com a degeneração molar. A degeneração molar, essas vesículas cheias de líquido, elas podem ser eliminadas via vaginal, tá? Elas podem ser eliminadas via vaginal. A gente
A degeneração molar, durante muito tempo, ela foi considerada um tumor. Achavam que era um tumor. Aí depois a gente concluiu que não, que é uma alteração cromossômica, tá? Então, o que é uma degeneração cromossômica? Mola total. Um ovo é fertilizado por um espermatozoide, só que você tem perda do material cromossômico materno, tá? Então, se você tem perda de um material cromossômico, você não tem cromossomo suficiente para formar o feto e forma mal formada a placenta. Então, o que é mola total? É uma malformação da placenta, devido à perda de material cromossômico materno. Então, você não tem cromossomos suficientes para fazer um feto. E você faz mal feita a placenta. Mola parcial. Mola parcial é o contrário. Você tem cromossomos a mais. Você tem 2 espermatozoides fertilizando um ovo, ou um espermatozoide diploide fertilizando um ovo, ou um óvulo diploide. Ou seja, você tem cromossomos a mais. Você tem uma triploidia. Quando você tem triploidia, você tem material genético suficiente para fazer um feto, mas ele tem tantas malformações que ele não sobrevive a 15 semanas. E você faz mal formada a placenta. Certo? Então, mola é uma malformação devido a uma alteração cromossômica. Então, ou você tem cromossomas de menos, aí você forma a mola total e não forma o feto, ou você tem cromossomos a mais. Você forma um feto com tanta malformação que ele não vai conseguir sobreviver e forma a placenta mal formada. Tá? Deu para entender? Sim, Marcinho. Alguém e é comum? Não é incomum, não. Se o Ivan tiver ainda aí, ele pode dizer a experiência dele. Prof. Oi. Eu não sou... Quer dizer, desculpa só um pouquinho. Na verdade, a gente... É complicado você perguntar para mim se é comum, né? Porque eu vejo as peças, né? Então, eu vejo. Agora, quer dizer, se a minha amostra é viciada, vamos dizer assim. Né? Porque como eu sou patologista, eu vejo isso, né? Então, a minha amostra é um pouquinho viciada, mas não é incomum, não, tá? Mole datiforme. Fala, quem ia falar? Era eu, mas você pode voltar um pouquinho, Beatriz? Só para eu tirar um... Na parte da mola que você falou que acontece por excesso de cromossomo, é por conta do espermatozoide diploide ou do óvulo diploide? Ou um é diploide ou o outro é diploide, um dos dois. Entendi. Ou, nessa situação assim, 2 espermatozoides fertilizando um óvulo. 2 espermatozoides, cada um haploide, mas Sim. 2 fertilizando um óvulo. De qualquer forma, em qualquer uma dessas situações, você tem uma triploidia, você tem mais cromossomos, né? Ou porque o espermatozoide era diploide, ou porque o óvulo era diploide, ou porque eram 2 espermatozoides. Mas, de qualquer forma, você tem uma triploidia. Se você tem cromossomos a mais, normalmente você tem malformações, assim, bem sérias, tá? Bem sérias. Agora, se você tem cromossomos a menos, isso é inviável. Inviável com a vida, você não consegue fazer um feto com cromossomos a menos. Com cromossomos a mais, você consegue fazer um feto com malformações.
mas com um cromossomos a menos, você não consegue fazer o feto. Então, mola total, você tem toda a placenta todinha, você não vai ter feto, você não vai conseguir enxergar o feto, e toda a placenta vai estar cheia de vesículas, totalmente com vesículas, tá? Na mola parcial, não, você tem áreas da placenta com vesículas e áreas sem. Você pode achar ou não o feto mal formado, tá? Pode ou não, nem sempre você acha, que às vezes ele é eliminado. Essas vesículas, elas são eliminadas. A mulher pode perceber eliminação de material via vaginal e ir ao médico, né? Uma coisa interessante, não sei se o Ivan que da semiologia, das habilidades médicas, talvez possa me dizer se ainda existe, mas quando eu estudei há muitos anos atrás, a gente tinha o sinal, assim, você porque naquela época não tinha tanto ultrassom assim, né? Mas você media o tamanho do útero, a mulher estava gestante, você media o tamanho do útero. Na outra visita, o tamanho do útero estava diminuído, isso era sinal de mola, porque o útero, na gestação normal, ele só pode crescer, ele não pode diminuir nunca, né? A mola, como ela elimina esse material, às vezes o útero está de um tamanho, às vezes ele diminui, tá? Então, antigamente, muito antigamente, na minha época, a gente fazia esse controle, né, do tamanho do útero, certo? Até que foi? Histologicamente, o que a gente vai ter histologicamente? Nós vamos ter vilosidades sem vasos, vilosidades avasculares. Elas ficam com um vazio, são vilosidades bastante dilatadas, aumentadas, tá? O citotrofoblasto e o sincitofoblasto pode até ter uma certa hiperplasia em algumas áreas, que foi o que antigamente eles julgavam como uma neoplasia, mas o que é o hallmark da mola? Vilosidades avasculares. Elas formam esse buraco, entre aspas, dentro da vilosidade, que a gente chama de cisternas, tá? Então, o hallmarker da mola são vilosidades avasculares. E por que a gente precisa saber qual que é esse hallmarker da vilosidade da mola? É o seguinte, vocês lembram que eu falei da hidropsia fetal, né? O feto vai edemaciando, né, por alguma razão, ou uma eritroblastose, alguma razão, ele vai edemaciando. Normalmente leva a óbito, tá? Quando o feto vai hidropsiando, a placenta também vai hidropsiando, também vai edemaciando, certo? Então, muitas vezes, a gente encontra vilosidades, assim, a gente vê esse aspecto de mola parcial com muitas vesículas, mas a gente fica em dúvida, será que é uma mola parcial ou será que é uma hidropsia? Certo? Aí a gente o exame histológico que vai me confirmar. Se são vilosidades avasculares, é mola. Se são vilosidades alargadas, dilatadas, mas que tem vasos no mesoderma, é hidropsia. Certo? Deu para entender? Deu. Pronto. Então, fala.
da hidropsia vai ser alargada? Porque como, veja bem, o feto está edemaciando, quando o feto está edemaciando, a placenta também está edemaciando. Ela está enchendo de água. E aí, o que acontece com a vilosidade? Ela vai edemaciando, vai ficando grande, vai ficando alargada. Mas, se for hidropsia, essa vilosidade está alargada, dilatada, cheia de líquido, mas ela tem vaso capilar dentro da vilosidade. Se for mola, essa vilosidade está alargada, dilatada, cheia de líquido, mas na histologia não tem vaso. Essa que é a grande diferença. Entendi. Certo? Uhum. Eu coloquei alguns exemplos aqui de hidropsia fetal, tá? Você pode ter infecções, incompatibilidade de RH, anemias muito intensas, tá? Isso aqui é mais para ilustração. Eu não quero que vocês decorem isso aqui, tá? Porque isso aqui é mais ilustração, para vocês verem que a patologia placentária é bem interessante. Olha aqui. Nesse caso, por exemplo, nós temos as vilosidades bem largas, tudo, tem vasos. E olha aqui, olha. E essas celulinhas aqui, olha, são hemácias nucleadas. Então, se eu vejo hemácias bem no comecinho da gestação, eu posso ver hemácias nucleadas ainda, porque bem no início da gestação, ele faz hemácias nucleadas. Mas depois, no segundo, terceiro trimestre, a hemácia do feto já é idêntica, morfologicamente, histologicamente, idêntica à da mãe. Idêntica, é aquela celulinha sem núcleo vermelhinha, tá? Quando aparecem células nucleadas, hemácias nucleadas, significa o quê? Que esse feto, ele está passando por uma situação ou de uma anemia muito intensa, ou de uma hipóxia muito violenta. Porque se eu tenho, o feto pensa assim, entre aspas, se eu estou com anemia, ou se eu estou com hipóxia, eu vou fazer mais hemácias para compensar, para captar mais oxigênio, certo? Quando ele faz muitas hemácias, ele acaba jogando na circulação hemácias ainda imaturas, hemácias nucleadas, tá? Então, a gente pode ver nos casos de hipóxia, nesse caso aqui era uma eritroblastose fetal. A gente vê hemácias nucleadas dentro de vasos. A gente pode ver na vilosidade inclusões virais. Essa célula aqui, olha, ela tem esse núcleo diferente, tá? Isso aqui é uma célula que está com uma inclusão de citomegalovírus, tá? Pela placenta, eu posso fazer um diagnóstico do feto. O feto está infectado por citomegalovírus. E eu faço o diagnóstico através do estudo da placenta. Na histologia da placenta, eu vejo a inclusão viral. Então, eu sei que o feto também tem esse vírus, certo? Eu posso encontrar na placenta microabscessos bacterianos. Eu vou saber que o feto está contaminado por essa bactéria. Esse caso aqui era uma bactéria chamada listéria. Teve uma época que teve uma febre de listeriose, né? Então, pelo exame da histologia da placenta, eu posso saber que esse feto está contaminado por uma bactéria. Se eu encontrar microabscessos na placenta, tá? Eu posso encontrar uma vilosite crônica, tá? Aí já é mais difícil de saber qual que é o agente. Mas, de qualquer forma, você percebe que, pelo estudo da placenta, eu posso ter uma boa noção de como está esse feto.
certo? Como que está essa criança, esse recém-nato. Então, o estudo da placenta, estudo histológico da placenta, ele é bastante desvalorizado na nossa sociedade, né? A placenta é eliminada, a gente... na patologia, nós temos uma subespecialidade, que é a patologia placentária, que jocosamente os obstetras chamam de patologia do balde, porque a placenta é jogada no balde, e aí o patologista vai lá e cata a placenta e estuda a placenta. Então, mas ela dá bastante informações, o estudo da placenta, de como está a situação do recém-nato, tá? Até aqui foi? Sim. Sim. Eu fico tão endura que eu não estou vendo o rosto de vocês. Tá. E nós temos também alterações na placenta que são repercussões de doenças da mãe, certo? Como que eu vejo isso? Vocês lembram que eu falei que nós temos alterações degenerativas próprias ou relativas ao termo, a placenta a termo, ao parto a termo, né? Que são pequenas áreas de infarto e uma discreta calcificação. Isso, numa placenta a termo, é normal. A gente considera alterações degenerativas relativas ao termo. Quando eu tenho infartos maiores, cadê minha seta? Quando eu tenho infartos maiores, centrais, não periféricos, centrais, e quando eu tenho uma calcificação muito acentuada dessa placenta, aqui é o infarto, olha. Quem lembra da necrose de coagulação? Daquele maravilhoso módulo? Olha, você percebe que isso aqui era vilosidade, né? Se você comparar essa área com essa, você percebe, nossa, manteve, a vilosidade está mantida aqui. Só que se você olhar bem, está tudo cor-de-rosa, porque não tem núcleo. Não tem núcleo essas vilosidades. Então, isso aqui é o que a gente chama de necrose de coagulação. É o famoso infarto, né? Essa necrose de coagulação na placenta, se você tem muitos infartos, muita necrose de coagulação, significa o quê? Que a artéria materna está com problema. Ela está obliterada, está levando pouco sangue para a placenta. Certo? Então, está levando pouco sangue para a decídua. Então, se eu tenho necroses e calcificações intensas, ou seja, aquelas alterações degenerativas do termo estiverem muito acentuadas na placenta, significa que o sistema arterial da mãe está insuficiente. Então, essa mãe ou tem uma hipertensão, ou tem uma diabetes, ou tem uma doença crônica, tá? Nós temos, às vezes, isso aqui é um achado, assim, na decídua, tá? Na decídua, a gente pega os vasos da decídua e a gente vê o endotélio com esse aspecto, assim, bem vacuolizado. Isso aqui a gente chama de vacuolização do endotélio e é bastante sugestivo que a mãe teve eclâmpsia, né? Então, necroses, infartos da mãe na placenta me indicam que a mãe tem uma doença arterial, do sistema arterial. Agora, a vacuolização do endotélio me diz um aumento de pressão e é favorável à eclâmpsia. Nós temos neoplasias, tá?
nós temos o famoso córioangioma, tá? Que é uma neoplasia benigna que forma vaso, certo? Angioma, tá? Córeo porque está na placenta. Então, o córioangioma é uma neoplasia benigna. Nós temos neoplasias malignas, tá? Nós temos neoplasias que têm diferenciação de sincício trofoblasto e de citotrofoblasto. São neoplasias, assim, muito invasivas, muito agressivas, tá? Certinho? Isso aqui eu deveria ter colocado antes. Quando eu vejo uma placenta com a face fetal esverdeada, o que significa? Significa que foi depositado mecônio nessa membrana, nesse âmnio. O que é mecônio? Mecônio são as fezes do feto, certo? Então, e são bem esverdeadas mesmo. Então, no feto, você vai ter o mecônio, que são as fezes do feto. Você sabe que qualquer pessoa que esteja em agonia pré-morte, né? Ela está agonizando, ela vai a óbito. Ela relaxa os esfíncteres, certo? Tanto urinário quanto intestinal, quanto fecal. Então, o que acontece? Quando eu vejo mecônio esverdeado na coisa, eu sei que este feto estava em agonia. Se ele chegou a nascer, ele nasceu com um Apgar de 1, 2, tá? Bem pequenininho, bem, vamos dizer, bem mal, tá? Porque ele estava agonizando. Então, é um sofrimento fetal importante, tá? Então, resumindo, assim, nós temos a placenta, é um órgão que vai me representar todo o binômio mãe e feto, certo? A placenta é a interface entre mãe e feto. A placenta já tem tecidos fetais e tem tecidos maternos. Eu posso ter alterações da placenta propriamente dita, que vai interferir no parto, que pode levar à hemorragia perinatal, que pode levar à hipóxia fetal, que pode levar a uma série de situações perinatais. Eu tenho situações que eu, examinando a placenta, eu consigo detectar uma doença fetal. Eu posso ver uma inclusão viral, posso deduzir que este recém-nato está com essa infecção viral. E eu tenho alterações na placenta que eu vou deduzir que a mãe tem alguma patologia, certo? Então, alguma dúvida eu posso voltar aqui na coisa? Como que eu faço aqui? Professora? Oi, pergunta, fofo. Só voltando mais na parte do começo da aula, eu não entendi como é que é a formação da velocidade terciária. Tá, vem cá, vamos voltar lá, quer ver? Eu vou diminuir, tirar aqui, vamos voltar lá na aspectos morfofuncionais da placenta. Espera um pouquinho só. Aqui. Então, você entendeu que a placenta, como que ela é formada? Peraí, deixa eu só ligar aqui uma coisa, porque senão pode acabar a bateria. Aqui. Você lembra, né? Então, o trofoblasto, ele vai emitindo projeções para dentro do endométrio. Então, você tem
sincício, trofoblasto, cito, trofoblasto, mesoderma. Você tem essas três, no blastocisto, você já tem essa diferenciação de sincício, cito e mesoderma, embaixo. Então, o que acontece? Mesoderma é o tecido conjuntivo embrionário. Então, primeiro, eu implanto o blastocisto. Primeiro, eu vou mandar quem? Eu vou mandar o sincício para dentro do endométrio. Eu vou mandando em dedo de luva. Eu vou mandando primeiro o sincício, depois, em seguida, por dentro do sincício, eu vou mandando o cito, é vilosidade primária, certo? Só tem epitélio por enquanto. Primeiro foi o sincício, por dentro do sincício foi o cito, vilosidade primária. Depois, eu começo a mandar, aqui, a terceira camada é o mesoderma. Eu começo a mandar o mesoderma para dentro do dedo de luva. Eu começo a mandar o mesoderma para dentro do dedo de luva. Eu estou formando a vilosidade secundária. Aí, mesoderma, tecido conjuntivo. No meio do mesoderma, começa a se formar os vasos capilares. Aí, eu tenho a vilosidade terciária, porque a vilosidade terciária, ela é constituída de sincício, cito e mesoderma com vasos. Inicialmente, essa vilosidade terciária, esses vasos são centralizados, lá no meio do miométrio, no meio do mesoderma. Eles estão lá no meio do mesoderma. Depois, esses capilares começam a ir para a periferia e ficar mais próximos do epitélio trofoblástico, tá? Então, vilosidade terciária, você tem, primeiro, vilosidade primária, entra o sincício em dedo de luva, depois o cito em dedo de luva. Olha que o mesoderma está aqui embaixo, não entrou ainda no dedo de luva. Secundária, entrou o sincício, que é esse cinzinha claro, entrou o cito por dentro do sincício, no dedo de luva, e agora está entrando o mesoderma. Eu tenho a vilosidade secundária. Aí depois, eu começo a formar vasos dentro do mesoderma. Eu tenho a vilosidade terciária. Então, eu tenho a vilosidade terciária, ela tem que ter sincício, cito, mesoderma e vasos dentro do mesoderma, tá? Essa é a vilosidade terciária. Então, primária, secundária e terciária é a classificação da vilosidade em relação à formação da placenta. Aí, a vilosidade terciária vai amadurecer em primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, né? Sempre vilosidade terciária que vai amadurecer, olha. Então, eu tenho sincício, cito, mesoderma e capilar, tá? Então, se eu tenho sincício, cito, mesoderma e capilar, eu tenho vilosidade terciária. Certinho? Entendi. Obrigado, professora. Agora, eu vou voltar aqui. Aí eu deixo de compartilhar, né? Um pouquinho. Aí eu queria saber se alguém pode me dar um feedback, se deu para entender as patologias, principalmente as patologias placentárias propriamente ditas, tá? Que